Olá, querido espectador da TV União. Estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, um programa que busca trazer você de casa aí, né, um conteúdo sobre saúde, realmente um conteúdo de relevância que vai ajudar você a entender realmente aquilo que é verdade, com bons profissionais, com pessoas que realmente entendem do assunto, né? Hoje a gente vai trazer um assunto aqui primordial. Para isso a gente trouxe uma pediatra, né? Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Agradeço aí você ter a participação com a gente, muito importante esse tema ali, né? Falar sobre a saúde das crianças, né? Um tema que às vezes os pais e as mães ficam bem perdidos ali, né? Falar um pouquinho sobre isso é bem interessante. Antes da gente entrar no tema ali, eu queria que você se apresentasse brevemente para o pessoal de casa, falasse um pouco de quem é a Fernanda, como você trabalha, toda essa parte ali. Fica à vontade para você contar um pouquinho do seu jornada para o pessoal. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. Eu sou Fernanda, sou pediatra, sou já formada médica há 10 anos, pediatra há 3 anos e trabalho com criança há mais de 6 anos já. Não, mentira, mais de 10 anos, desde que eu me formei eu já atendo crianças, então sempre foi a minha paixão mesmo. E eu vim para São João não faz muito tempo, faz mais ou menos 3 anos mesmo, e há um ano e meio mais ou menos eu comecei a atender no consultório aqui e tá dando certo. Agora estamos cada vez mais conseguindo ajudar a população. Eu atendo aqui em São João também no posto de saúde, então eu acho que esse convite eu fiquei muito feliz porque realmente é um tema super importante. Eu falo que o pediatra, ele cuida do adulto do futuro. Então, assim, toda a informação e conhecimento que a gente puder passar para os pais vai ter um impacto em futuras gerações, né? Então, obrigada pela oportunidade. Muito bem. Então, falando um pouquinho dessa questão, né? Pensando no adulto ali, na criança, em tudo isso, né? A gente tem uma cronologia, tem tudo, eu acho que a gente vai seguindo nesse papo de como que é, né? Mas eu queria que você primeiro passasse um pouquinho da pessoal de casa entender o tanto que é importante essa questão do pediatra, né? Porque o pediatra, desde quando a criança nasce, ela vai ali, até antes de nascer, né? Que no caso ali já tem acompanhamentos ali, né? Que tem essa questão ali, essa parte que entra junto com a pediatria, tem essa parte que trabalha junto com a parte de obstetra também, né? Então, desde quando a criança já está começando ali o desenvolvimento, já tem essa parte. Então, fala um pouquinho de como que é a importância desse acompanhamento especializado para o pessoal de casa entender da pediatria aí. Justamente desde do pré-natal, né? Então a gente tem uma consulta específica que é a consulta pediátrica no pré-natal, que a gente já passa algumas orientações para a gestante, para a família que vai receber aquele bebê, e a gente consegue também já ir preparando aquela família para a importância realmente de ter um segmento com o pediatra. Principalmente porque desde a gestação a gente já tem um impacto que vai as situações que vão impactar o bebê por toda a vida, e elas começam na gestação, né? Então a saúde da mãe, a saúde do pai que ajudou a gerar a criança, então tudo isso vai impactar o desenvolvimento da criança futuramente. Então a gente já começar esse trabalho de orientação e seguir desde, né, a partir do nascimento em diante, com certeza vai fazer com que a gente alcance um desenvolvimento dessa criança, uma infância muito mais saudável. Sim. E aí, essa questão, ela então tem esse acompanhamento primeiro dos pais e depois quando a criança nasce. Então, quando nasce, como que vai ser essa questão? Como que é a rotina disso aí, né? Porque é uma coisa que eu não sei, não tenho filhos ainda, né? Mas pelo que eu vejo é uma coisa que já é sequencial, né? Tem consulta de tanto tempo para ver isso. Se o crescimento não estiver adequado, tem um problema, tudo. Então, é uma coisa que realmente tem que ter esse acompanhamento bem certinho, né? Exatamente. Hoje, a gente tem preconizado que sempre tenha um pediatra já na sala de parto, né? Então, no momento que o bebê nasce, já precisa ter um pediatra ali para oferecer todo o suporte nesse momento do parto e garantir que realmente esteja tudo bem com o bebê. Dali em diante, a gente vai ter as consultas de rotina, que são as consultas de puericultura, que no primeiro ano, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela acontece de forma no primeiro mês, no segundo mês, depois no quarto mês, tem um certo intervalo.
Mas, no geral, a gente gosta mesmo de acompanhar essa criança mês a mês, porque a gente observa que as dúvidas da família, elas vão se alterando mês a mês com o crescimento da criança. Sempre tem dúvida nova, né? Então, quando eu brinco assim, os pais acham que passaram por uma fase, ufa, resolveu, aparece uma coisa nova. Então, sempre tem dúvida nova, tem questões para a gente ficar atento em questão de amamentação, ganho de peso, o desenvolvimento neurológico, são coisas que a gente precisa acompanhar mês a mês para notar possíveis alterações ali logo no início e poder agir em cima delas, porque quanto antes melhor, né? Melhor vai ser prognóstico e desenvolvimento. E para prevenção, realmente, eu acho que um dos principais trabalhos do pediatra é justamente agir na prevenção de doença e promoção de saúde, para que realmente seja uma criança que se desenvolva de forma saudável e evite, né, doenças recorrentes e várias coisas que a gente pode fazer numa simples consulta orientando a gente, exatamente. Até a gente pegando um gancho, né? A gente até ouve muita gente falar, né? Quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, né? Que eles nascem junto ali, né? Sim. E hoje, com o advento da internet, com as coisas tão fáceis, às vezes a pessoa prefere ter uma dúvida e pesquisar na internet do que ir a um posto, ou do que ir a um consultório, do que ir a um atendimento no PSF ali e perguntar, ter uma consulta, né? Só que quando a gente para pensar em internet, a gente está falando de qualquer pessoa pode responder, então não quer dizer que esse conhecimento que está sendo feito ali é por um profissional, e ele é um conhecimento amplo, que serve para uma questão geral. Quando é a questão específica de uma dúvida, de uma situação, é ideal que tenha um diagnóstico, que tenha uma avaliação, que tenha um entendimento, né? Talvez são coisas simples, que realmente essa dúvida pode ser sanada, mas às vezes as pessoas estão achando que o Google, que ChatGPT, que essas coisas fazem um papel de que a medicina vai fazer. Então, quantos anos? São 10 anos estudando, né? Então, você tem ali faculdade, depois residência, depois anos de prática clínica, para que você consiga conduzir tudo. Então, as coisas não são tão simples quanto a internet prega, né? E é bom a gente salientar esse pessoal de casa, né? É extremamente importante, porque é o que você falou, qualquer um pode falar na internet, então qualquer um pode ir ali e soltar uma informação. Meu filho é assim, né? Eu fiz e deu certo, né? Então isso realmente é uma coisa que acontece muito. E, assim, eu não vejo problema de buscar orientação ou pesquisar na internet. Eu acho que do mesmo jeito que tem profissionais ruins, tem muitos profissionais bons também na internet. Só que a gente precisa realmente ter esse filtro, né? Para saber em quem confiar, como levar em consideração aquela informação que está sendo passada, né? Então, eu, por exemplo, eu faço vídeos para o Instagram e tento orientar também com dúvidas gerais, mas, assim, sempre muito baseada em evidência científica, nada é da minha cabeça, né? Tudo eu estudei e é comprovado que funciona. E você comentou assim sobre qualquer um estar ali falando, e às vezes próprios profissionais da saúde acabam também falando alguma coisa, né, que a gente sabe que já não é o mais indicado. Por exemplo, eu já vi muitas enfermeiras dizendo para colocar o bebê para dormir de lado depois que ele nasce. As mães saem da maternidade com essa orientação, e é uma orientação errada, mas que no geral a população acha que faz mais sentido o bebê dormir de lado para não se engasgar, mas é justamente o contrário. Então, quando a gente estuda e você consegue confiar num profissional que realmente tem uma base científica, você consegue mesmo buscar alguma orientação na internet. Mas tem coisa que não tem como, não substitui uma avaliação em consulta, a gente precisa ver pessoalmente, entender o quadro, a queixa, as dúvidas, porque nem tudo, igual você falou, nem tudo é tão simples quanto parece, né? Realmente. Então, fica a dica aí pro pessoal de casa que realmente o principal conhecimento, né, de acordo com o profissional que vai estar guiando ali, que vai estar seguindo. Né? Então, vamos pegar na cronologia desse bebê que estava na barriga da mãe, nasceu nesses primeiros passos ali, depois ele vai se tornando
uma criança, né? Então ali começa a ter um desenvolvimento, deixa de ser um bebê e começa a ser uma criança, né? E aí esse acompanhamento continua, né? É uma coisa que sempre tem que ter, né? Continua. A partir de que o bebê faz 1 ano, a gente espaça um pouquinho as consultas, né? Então a gente orienta a fazer consulta a cada 3 meses para checar o ganho de peso. Muitos bebês já começaram a ir na escolinha, então a gente vai fazer também essa avaliação de como está sendo o convívio social na escola, de como está desenvolvendo as habilidades, né? E essas consultas, elas têm a sua importância, porque o bebê cresce até que fica mais fácil realmente em alguns pontos, mas em outros vão surgindo outras dificuldades. A criança vai começando a desenvolver a sua autonomia, as suas vontades, os seus nãos, né? Então, aí chega a fase do Terrible Two, que as mães ficam loucas com as crianças fazendo birra e se jogando no chão. Então, realmente, eu acho que começa aí um olhar diferente, né, do que era do bebezinho, é o olhar realmente para a criança, que está desenvolvendo a percepção dela com o mundo, com as outras pessoas, o convívio social. Então, entra também muito o conjunto da gente analisar essa questão neuropsicológica da criança, e uma fase que a gente não pode deixar passar, porque é onde realmente vai ser moldado o adulto do futuro, né? E esse molde, podemos dizer, né? Hoje a gente pode pensar que ele vai ser, como a gente pode falar, que ele vai guiar, né, o adulto do futuro e pode também evitar problemas, né? Porque grande parte de situações que a gente vê hoje, que são problemas graves, a gente pensando em questão de alimentação, questão de ensino, questão psicológica, essas coisas, isso são nessa etapa que são já moldados, né? Então, quando a gente pensa na criança, essa hora que está fazendo introdução alimentar, é nessa hora que essa criança vai aprender a comer aquilo que é colocado para ela. Sim. E dependendo como que as coisas forem colocadas, a criança vai ter um posicionamento no futuro. E dependendo como for colocado, ela vai ter outro, né? Sim. Então é até muito importante a gente pensar nessa questão, né? A gente fala muito dessa questão de saúde, não é uma saúde específica entre todas as áreas. Então quando a gente fala na medicina, a gente fala na nutrição, a gente fala na psicologia, a gente fala na odontologia, é tudo junto, né? E é importante ter esse acompanhamento dessa parte também, né? De guiar esses bons hábitos, podemos dizer assim, né? Com certeza. E assim, os bons hábitos, eles começam até muito antes, né? Então, por exemplo, a própria introdução alimentar, no geral, a gente começa com 6 meses, desde que o bebê tenha os sinais de prontidão. E ali, o que você oferece tem uma relação direta com o que essa criança vai comer futuramente e como esse adulto vai se alimentar futuramente. O que você falou está certíssimo. Então, a gente vê... A orientação é não oferecer açúcar antes dos 2 anos, não oferecer sal antes do 1º ano, e muitas pessoas acham que é besteira. E aí dá danoninho, dá bolacha, dá não sei o que para um bebê de 8 meses, por exemplo. Aí chega a criança com 5 anos e a mãe fala assim, doutor, ele não come nada, ele só quer comer doce. Mas é o que foi oferecido para ele quando ele estava aprendendo a comer. Então ele só aprendeu a comer doce. Como que a gente vai esperar que ele queira comer legumes depois com 5, 8 anos? Não vai comer, né? Então, e até foi crescendo vendo que também ninguém comia isso em casa, né? Exatamente. Então, os pais não comem e quer que a criança coma, mas ela não vai comer se ela não tiver exemplo dentro de casa, se não for oferecido para ela, né? Então... realmente é uma coisa que vai fazer toda a diferença mais pra frente. Às vezes os pais, eles têm, lógico, tem a missão de cuidar do filho, de tudo ali, mas às vezes eles esquecem também essa questão que eles são exemplos, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que ser o exemplo daquilo que se eu quero que meu filho faça esporte, que ele coma salada, que ele evite o uso de telas, então tem que respeitar os momentos de alimentação, isso tem que ser feito também, né? Então, com certeza. São coisas que tem que estar tudo elaborado ali junto, né? Com certeza. A criança, ela aprende por imitação. Então, qualquer coisa que você fizer de forma repetida, a criança vai aprender e ela vai te imitar. Então, se você come bem, a criança vai comer bem. Se você fala muito uma palavra, ela vai repetir aquela palavra. Inclusive, é assim que as crianças começam a falar.
Então, se você repetidamente rejeita todos os legumes, seu prato é fritura e refrigerante e doce, como que você espera que a criança vá comer diferente de você? Ela vai te imitar. Sem contar que é o que os pais estão acostumados a comer, que eles vão oferecer para o filho, né? Então, é muito difícil os pais que não comem e realmente oferecem. Eu até tenho uma paciente que os pais mesmo me falaram: doutora, nossa alimentação é muito ruim, mas a gente quer que a nossa filha coma bem, então a gente faz os legumes, a gente coloca para ela comer. E ela come, mas ela está começando a rejeitar algumas coisas. E cada vez mais que ela cresce, ela vai perceber: opa, mas meus pais não comem. Por que eu como isso aqui? Meus pais estão comendo aquilo ali, eu quero aquilo ali. Então aí vai realmente virar um conflito, né? Então fica essa dica aí, pessoal. Moldem, né? Cresçam com um exemplo ali. Fernanda, o papo está sendo bem legal. A gente vai fazer uma breve pausa ali. Depois, no segundo bloco, eu quero que a gente fale sobre algumas orientações que você pode dar para o pessoal de casa, toda essa questão. Também ver alguns mitos e verdades que tem na internet ali para a gente desmistificar. A gente vai dar uma breve pausa para os nossos patrocinadores aí. Agradecer a Unify que está sempre com a gente. Também a Clínica Amor Saúde aí que está nos apoiando. E a gente volta em breve com o nosso segundo bloco. Você já ouviu falar no tratamento ortodôntico com os alinhadores ClearCorrect? Ele é o que tem de mais avançado na odontologia mundial. A gente consegue corrigir o seu sorriso de forma discreta e confortável. Mude o seu sorriso, mas não mude a sua rotina. Eu mudo meu sorriso sem mudar a minha rotina. Desbloqueie um futuro de sucesso. Vestibular Unify 2025. Faça a prova online ou inscreva-se com a nota do Enem. Inscreva-se já. vestibular.fai.br. Clínica Amor Saúde, São João da Boa Vista. Medicina, odontologia e exames com qualidade, agilidade e preços que cabem no seu orçamento. Cuidamos de você e da sua família com carinho e compromisso. Porque família que se ama, cuida com Amor Saúde. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, onde que a gente está falando hoje sobre a saúde das crianças, né? Estamos aqui com a pediatra Fernanda, batendo um papo, já trouxe várias dicas para a gente ali, né? A gente está fazendo uma cronologia da vida da criança ali, para que os papais entendam aí como que devem cuidar da criança, né? Então a gente falou um pouco dessa parte de quando nasce, depois quando vai se moldando ali, tendo as suas vontades, né? E pensando nessa questão ali, né? Então a gente parou mais ou menos ali nos 2 anos ali, 3 anos, indo um pouquinho mais para frente, né? Esse acompanhamento ainda continua durante muito tempo. Até quando, na verdade, a gente pensar, os pais têm que ter esse acompanhamento com a pediatra? Né? Porque eu sei que a gente tem gente velha que fala assim, tipo assim, não, eu vou na médica, que é pediatra, que eu já costumei, né? Mas então tem um período até quando tem que ir isso, a gente entender esse acompanhamento. Fala um pouco mais dessa próximas etapas aí. Tá. O pediatra, ele pode acompanhar a criança, teoricamente, até os 18 anos, né? Então, apesar de já ser adolescente, praticamente adulto, a gente, por definição, até 18 anos. No geral, até uns 14 anos, normalmente as crianças, né, ainda passam no pediatra. E a partir disso, como já vem muitas questões de puberdade, o peso, corpo, todo o desenvolvimento já está muito parecido com o adulto, eles costumam ir migrando mesmo para clínicos e ginecologista, urologista, então já vai mais para os médicos especialistas mesmo.
De forma geral, depois dos 2 anos, a gente vai mesmo passando um pouco mais as consultas, então fica de 6 em 6 meses, uma vez por ano, as crianças maiores. Costuma ser já uma fase que já está mais estabelecida, os cuidados, os pais já não têm mais tantas dúvidas, mas o pediatra está disponível a qualquer momento. Então, uma criança de 4 anos que poderia ir só de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, se a mãe precisar, tiver alguma demanda, ela pode ser acompanhada mais de perto, com menor intervalo, isso não tem problema nenhum. Certo, então vai sempre guiando ali no dia a dia, né? Isso, é muito individual para cada família, né? Então, se uma família acaba tendo um pouquinho mais de demanda, mais necessidade, a gente vai fazer um atendimento de acordo com aquela família. Então, não é mesmo uma regra de bolo para todo mundo. Então, a gente precisa mesmo individualizar isso. Certo, muito bom. E até pensando nessa questão, né? A gente sabe, às vezes, na prática, né? Na prática é bastante... Tem coisas que aparecem ali mais, né? O que você vê mais de quais? Você tem algumas dúvidas que o pessoal mais procura no consultório, nos atendimentos, às vezes, de posto, coisas que a gente podia esclarecer pro pessoal de casa aqui? Tem, assim, normalmente é mais dividido com as idades, né, em relação às idades. Então, os bebês, normalmente, é muita questão de amamentação, de sono, principalmente. Então, um bebê que não dorme direito, as mães sempre falam, meu bebê não dorme. Um pouco acaba sendo por não tem um alinhamento de expectativa ali, então o fato de não entender realmente como funciona o sono do bebê gera dúvida, então a mãe acha que está tudo errado, com vários problemas, e às vezes é um sono esperado para aquela idade, né? E as dúvidas vão se alternando conforme a criança cresce, então comportamento é uma coisa que gera muita dúvida. Meu filho está muito nervoso, muito agitado, será que ele tem TDAH? Será que ele tem autismo? Então essas dúvidas, elas vão realmente surgindo, são dúvidas muito comuns mesmo nessa faixa da infância, né? A primeira infância acaba sendo mais até comum. Me veio na mente aqui, agora você falando essa questão de quando o bebê, né? Tem uma das coisas que algumas dúvidas, até a gente vendo isso aí, a gente vê alguns noticiários, que a gente vê que hoje algumas doenças que antes a gente já tinha como erradicadas, doenças que não tinham problemas, que eram combatidas através de vacina, hoje estão voltando, né? Então, quando a gente está no nascimento, nos primeiros anos ali, essa é a hora da gente tomar a vacina, né? E é importante que os pais, que as pessoas saibam que a vacina ela não é um vilão, né? A vacina ela vem para ajudar, ela não tá, todas as vacinas que são utilizadas, tudo ali, é tudo validado, né? São todas coisas estudadas de anos e anos, né? Então, hoje tem um certo bloqueio das pessoas pensando nisso, e eu acho que é importante a gente conscientizar os pais de a importância da vacina para os filhos, né? Com certeza. Tem muita desinformação, né, a respeito das vacinas. Então, igual você comentou, realmente a gente tem várias doenças que já tinham sido erradicadas e elas estão voltando justamente por uma queda da cobertura vacinal. Então, por exemplo, o sarampo, a gente não tinha mais sarampo, e hoje em dia a gente já tem alguns casos no Brasil de sarampo, e que é uma vacina super segura, estudada há muitos e muitos anos, desenvolvida... acho que uma das melhores vacinas que a gente teve até hoje, que previne doença grave, previne inclusive morte, né? Então, assim, a própria poliomielite, passamos anos sem casos e agora a queda da cobertura vacinal começa a surgir alguns casos, então a gente precisa entender que a vacina, ela não é vilã de forma alguma, ela é extremamente necessária. E se a gente descuidar disso, a gente pode realmente trazer essas doenças à tona, correndo um sério risco para as crianças e para a população em geral. Muitos pais às vezes falam assim, mas o meu filho não tomou e nunca pegou. Só que a gente precisa entender o que é uma imunidade de rebanho. Então, se o seu filho é em volta de 100 pessoas que todas estão vacinadas e o seu filho não está vacinado, teoricamente, ele acaba sendo protegido, porque todas as outras pessoas não têm a doença e não vão passar para ele, porque as outras foram vacinadas. Mas se todo mundo decide não vacinar, todo mundo está correndo risco de pegar a doença e de começar a transmitir para os outros. Então, a gente precisa mesmo perder o medo da vacina, entender que ela é necessária
e não deixar de vacinar. Exatamente, né? Porque realmente, às vezes as pessoas falam, não teve um problema isso, mas pode que não seja agora, mas pode ser no futuro, a pessoa tem um problema, tudo. Então é importantíssimo, os pais aí, fica essa dica. Vamos realmente basear em informações que são informações validadas, informações de estudos, que realmente são importantes ali que a gente pense, né? Então, vamos sempre nos conscientizar para que tudo isso aí vá acontecendo. E até nessa questão ali, né, pegando, a gente sempre tem na internet ali, que vai, até dessa questão da vacina, das coisas que a gente vê muitas políticas de anti-vacina na internet, das desinformações, tem algumas outras coisas que também são desinformações na internet. Então a gente vê que na internet tem de tudo. E esse programa aqui até nasceu para isso. Nosso objetivo é realmente trazer pessoas que entendem do assunto. E aqui eu tenho alguns mitos que eu separei para que a gente desmistificasse, que você decorresse um pouco sobre eles, Fernanda. Então, às vezes, aqui o pessoal sempre fala o seguinte, ó, a amamentação sempre vai ser fácil, sempre vai ser natural, porque a mãe, ela vai saber amamentar porque isso é biológico. Isso é verdade ou isso é mentira? Não, infelizmente é uma das maiores mentiras. Apesar da mãe, ela tem sim um instinto de querer amamentar e de entender que tudo bem, eu preciso pôr o bebê no peito para ele mamar. A gente sabe que é isso que acontece, mas não é tão simples quanto parece. Né? O bebê precisa aprender a mamar, a mãe precisa aprender a amamentar, então é uma situação muito delicada que envolve muitos ajustes, muita paciência, muito cuidado, né? Ainda mais por ser um momento que a mãe já está tão fragilizada, né? Acabou de passar por um parto, um turbilhão de emoções e de hormônios, e a cabeça dela tá assim, maluca praticamente. E ela ainda é preocupada com o bebê que precisa mamar, às vezes fica escutando comentários e você não tá dando mamar porque você não quer, seu bebê não mama porque não quer. E não é. A amamentação, ela é difícil. Ela pode ser um pouco mais fácil para algumas pessoas, um pouco mais difícil para outras, mas no geral ela é difícil. Ela precisa de ajuda, de acompanhamento, e a gente tem que ter realmente um olhar muito atento para isso. Por isso, tem as consultoras de amamentação que fazem um trabalho maravilhoso, que vão realmente auxiliar nessa parte, porque não é fácil. Poderia ser, mas não é. Até a gente já teve aqui no nosso programa a Rebeca, ela é especialista nessa área de amamentação, ela é fisioterapeuta, e ela fala, tem um programa até na Unify, que esse pessoal que tem problemas é assistido ali, né? Então eles fazem aplicação de laser, várias coisas ali, com essa questão ali na clínica da Unify de fisioterapia. E isso aí, muitas vezes, a amamentação é associada à dor, a incômodos, é uma coisa que realmente é muito difícil para a mãe, né? Então, como você falou, não é uma coisa que é tão fácil como as pessoas pensam, e às vezes pode ser que uma pessoa ache que é fácil, pode ter sido fácil para ela, e alguns comentários também não são de forma legal, né? Não. Então essa questão, porque para mim foi fácil, você tá fazendo isso aqui assim, assado. Então são coisas que realmente tem que entender que cada um é uma pessoa, cada situação é uma situação, e que a gente tem que respeitar o outro ali, né? Com certeza. Cada maternar é único, então, e assim, as pessoas são diferentes, né? Então não tem como você comparar uma pessoa com a outra, igual você comentou sobre fazer aplicação de laser e sentir dor, e realmente tem mães que sentem muita dor e que a amamentação não tá indo bem, às vezes por uma pega do bebê, às vezes porque tá com a língua presa. Então, fazer esses ajustes é importante, porque não fazer e simplesmente insistir na amamentação, vai ter que mamar de qualquer jeito. Vira um trauma, né? Vira um trauma enorme, machuca realmente a mãe. Tem casos assim, o mamilo parece que cai. Ele fica tão machucado, com erosão, que parece que a mãe perdeu o mamilo, sabe? Então, é uma dor assim, excruciante. É realmente muito difícil. Ótimo esclarecimento desse mito aí. Outro você já falou um pouquinho, mas a gente não entrou muito nele, que é normal o bebê dormir a noite toda desde cedo. Como que é isso aí? É normal ou não é? Não. Com certeza não, e os pais que estão aqui vão saber muito melhor, né, realmente sentir na pele. Por que não? O sono do bebê ele é completamente diferente do sono do adulto. O nosso sono, ele é um sono mais profundo e a gente fica mais imóvel no sono. O sono do bebê é predominantemente sono REM, então é um sono mais agitado.
o bebê se mexe, ele resmunga, ele às vezes choraminga durante o sono. E isso às vezes faz os pais acharem que o bebê não está dormindo. Ah, meu bebê não dorme, ele não para no berço, ele só resmunga, ele se mexe a noite inteira. Mas é o padrão de sono dele. Tirando esse padrão de sono, o bebê tem a necessidade de acordar para mamar. Então não tem como a gente esperar que o bebê durma a noite inteira, porque ele precisa mamar. Então, mais ou menos de 3 em 3 horas, um bebê maior, sei lá, de 4, 5 meses, ele vai acordar para mamar. Um bebê recém-nascido, ele pode acordar 1h30, 2 horas. O estômago dele é muito menor, cabe muito menos leite. Então ele mama, já digere aquele leite e logo ele precisa mamar de novo. Então a gente precisa entender, alinhar as expectativas com relação ao sono, e por isso é importante já ter o seu pediatra te orientando sobre isso. Porque às vezes o que acontece é que em consultas muito rápidas, né, consulta de plano, às vezes no próprio posto de saúde não dá tempo, a consulta é muito rápida, 15 minutos você não consegue falar tudo. Mas os pais não sabem que o sono é assim, eles vão achar que o filho tem algum problema. Quando, na verdade, é o comportamento normal de um bebê recém-nascido, entendeu? Então, isso é extremamente importante de ser alinhado mesmo, as expectativas. Muito bom, ótimos esclarecimentos. A gente consegue entender essas coisas aí. Agora, até pegando um pouquinho sobre essa parte linda do bebê, né, de uma das preocupações é quando o bebê fica doente, né? Então aqui, um dos mitos que a gente achou é que todo bebê, toda febre precisa ser tratada com medicação imediatamente, ou não? Não sempre. A febre, ela realmente é um sinal de que está havendo uma resposta do nosso organismo. Então a febre, ela é um mecanismo de defesa. O organismo está lutando contra algum agente infeccioso e por isso a gente tem a febre. Então, a gente, no geral, a gente tem muito medo da febre, mas ela é apenas um mecanismo de defesa. Quando medicar a febre? De um modo geral, quando o bebê está desconfortável com ela. Então, a febre, ela pode trazer sensação de dor no corpo, né? A gente mesmo adulto, exatamente, a gente tem calafrio, dor no corpo, você sente tudo pesado, as costas doem. E a mesma coisa o bebê, então ele vai se sentir também incomodado, ele vai ficar mais choroso, talvez não consiga mamar. Então, nesses momentos, vale muito a pena a gente medicar para que a gente traga conforto para o bebê. Mas não é algo que, ai meu Deus, teve febre, eu preciso sair correndo, vai acontecer alguma coisa. Não, é uma resposta esperada do nosso organismo e claro que o bebê precisa de alguma avaliação, né, do pediatra, mas não precisa ser um motivo de desespero. Certo, muito bom. Esclarecidos os nossos mitos aí. Fernanda, o programa tá super legal, mas a gente vai chegando já pro nosso final, passa rapidinho. Ótimas informações, imagino que os papais e mamães aí já vão ter realmente entendido bastante dessa questão. E a gente tem no nosso programa um último ponto, que a gente fala que é o momento microfone aberto. O que é o microfone aberto? Eu quero que você, Fernanda, como pessoa, como profissional, tudo que você estudou, todas as experiências que você já teve, você puder dar uma dica para o pessoal de casa da sua área. Então, dê essa dica aí do fundo do seu coração para que o pessoal entenda ali a importância desses cuidados. A minha dica para os pais, principalmente pais de primeira viagem, tenham profissionais de confiança. Tenha um pediatra que você possa confiar, que você possa tirar suas dúvidas, que você possa ter os esclarecimentos que vão te ajudar a conduzir a saúde do seu filho, porque é o bem mais precioso que a gente pode ter, né? Eu ainda também não tenho filhos, mas por conviver com tantas famílias, eu sei que é o bem mais precioso de uma família. Então, a gente precisa ter profissionais de confiança para ajudar os pais nessa fase, nessa missão que não vai durar só a infância, é para a vida toda. Mas se os pais estão bem assistidos, têm a oportunidade de tirar as dúvidas, de receber as orientações adequadas, a gente vai conseguir garantir para essa família e para esse bebê o melhor desenvolvimento, a melhor infância possível, e garantir que essa saúde construída na infância, ela dure a vida toda. E é isso que vai fazer a diferença no futuro. Um adulto saudável, capaz de lidar com as suas emoções, lidar com as suas questões. E tudo isso começa na infância e com o acompanhamento de um bom pediatra. Muito bom.
Ótima dica, agradeço o seu tempo aí por estar com a gente, por trazer Obrigada. tantos conteúdos valiosos aí. Agradecer também aos nossos espectadores que estão aí com a gente em mais um programa, aos nossos patrocinadores, a Unify, a Clínica Amor e Saúde e todos vocês aí que estão com a gente, viu? É ótimo estar com vocês e vejo vocês aí no próximo programa. Um grande abraço, tchau, tchau.